Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a minha saudação é com a paz do Senhor. Meus queridos, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Antes, eu quero pedir a você que nos acompanhe, nos siga aí nas redes sociais e também compartilhe estas mensagens para que possa chegar a mais pessoas, pois você pregando, ou melhor, você compartilhando, você de alguma forma está também pregando, pois você está espalhando a palavra de Deus, não é? Para chegar a mais pessoas. Queridos, siga-nos no Instagram, no Facebook, também no YouTube. E nós estamos também compartilhando no WhatsApp. No YouTube é Amaury Marques, no Instagram Amaury_Marques e no Facebook Amaury Marques. Nós pregamos a palavra de Deus, não pregamos autoajuda, não pregamos prosperidade financeira, pois pregamos o Evangelho, a palavra de Deus na sua essência, sem maquiagem, sem manipulação, sem buscar atender a nossa ou a conveniência de alguém. Pois nos dias de hoje, as pessoas estão muito interessadas apenas em buscar prosperidade financeira, em buscar apenas o conforto neste mundo. Queridos, pois saiba que este mundo não há mais paz, não haverá mais paz, pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, queridos, a única saída é Jesus. O único caminho é Jesus. Neste mundo, mesmo estando com Jesus, passaremos por aflições, por tribulações, pois ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, ele já venceu por nós. Nós vamos passar por tempestades, mas vamos vencer e vamos cantar o hino da vitória. Mas para isso é preciso estarmos com Cristo, pois Ele foi quem venceu por nós. Então, muitos estão te enganando, pregando prosperidade, pregando que se você se entregar a Cristo, acabou o sofrimento, você vai viver um mar de rosas. Não, queridos, não é assim. Porém, nós temos a esperança de um dia, mesmo passando as tribulações, estar no céu de glória com Cristo, pois Ele é fiel para cumprir o que nos tem prometido. E nós cremos nesta promessa. Eu creio nesta promessa. E Ele prometeu que estava indo nos preparar lugar e voltará para nos levar consigo. Eu creio nesta palavra e prego para que você também creia, confie nesta palavra. Queridos, vamos ao texto bíblico que encontra-se no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Vamos fazer uso dos versículos 37, 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos
assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, neste contexto histórico, nós podemos observar lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, aonde o Senhor se arrepende de ter criado o homem. O homem entregou-se à corrupção, entregou-se ao pecado de uma tal maneira que a terra cheirava mal às narinas do Senhor. Mas quando o Senhor se arrepende de ter criado o homem e decide destruí-lo, o Senhor encontra um homem que achou graça diante de si. Noé acha graça diante do Senhor, ou seja, Noé achou o favor imerecido diante do Senhor, e o Senhor decide dar mais uma oportunidade para o homem. Então Noé entra na arca com sua família e os animais, o casal de cada animal que entraram na arca com Noé. Queridos, nós observamos que naquele tempo o homem já tinha se entregue ao pecado. Queridos, mas nós observamos que daquele tempo para cá, o pecado evoluiu. Cada tempo que passa, o pecado evolui. O pecado se agrava ainda mais. A corrupção do homem se agrava ainda mais. Queridos, a evolução do homem, a chamada evolução, modernidade do homem, quanto mais o homem evolui, quanto mais o homem se moderniza, mais ele se afasta de Deus, porque ele passa a viver em um conforto maior, ele passa a viver em um aprofundamento do pecado. O homem se aprofunda ainda mais no pecado e não quer deixar. Por que que muitos preferem viver longe de Deus? Porque não quer abrir mão da vida confortável que o pecado oferece, os prazeres. Eu não estou falando de vida confortável, você ter uma boa casa, você ter uma família, você ter uma casa onde você viva com a sua família. Não estou falando disto especificamente, mas do conforto que o pecado oferece, a comodidade do prazer que o pecado oferece. E isto leva o homem a entender que ele pode viver da sua maneira porque é melhor, é mais prazeroso, dá mais prazer para ele. Porém, queridos, há um equívoco em tudo isto. Nós podemos observar que os dias de hoje são semelhantes àqueles dias, porém com o pecado ainda mais evoluído, com o pecado ainda mais aprofundado, pois hoje não há mais pudor. E com uma diferença, naquela época nem os profetas existiam ainda não tinham sido levantados os profetas. Nos dias de hoje é pior, pois Jesus mesmo chama esta geração de geração maligna, pois haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para com esta geração maligna, pois não aceitou a pregação do Filho do Homem na cruz do Calvário. Não aceita, a maioria não aceita, a maioria prefere recusar a salvação que é pela graça. O Senhor naquela época, Noé achou graça diante do Senhor. Hoje a graça é oferecida a quem quiser, o favor imerecido é para quem quiser, basta se entregar a Cristo.
basta se arrepender dos seus pecados. Queridos, a coisa está tão grave, é tão séria, que as pessoas perderam o pudor. Para as pessoas hoje tudo é normal, homem com homem, mulher com mulher. Então hoje o homem, ele acha que pode viver da sua maneira, pois assim está certo. Queridos, nós somos criaturas de Deus. O homem é criatura de Deus. Como pode uma criatura, uma criação, ela entender que viver da sua maneira é melhor do que viver da maneira que foi projetada pelo seu Criador? Entendeu? O homem acha que é melhor viver da sua maneira do que viver da maneira de Deus, obedecendo a Deus, e por isto sofre as consequências que estamos vendo, as consequências de tudo que está acontecendo. É pandemia, é crise de toda a natureza. A crise é provocada pela ambição do homem, pela corrupção no coração do homem, pela falta de amor no coração do homem. E isto são sinais, queridos, evidentes de que Jesus está próximo da sua vinda. E nós devemos estar atentos, pois, queridos, para chegarmos ao céu de glória não existe caminhos paliativos. Não existe vários caminhos, meios caminhos, não. Só há um caminho, que é Jesus. Pois aquele que estiver em Jesus irá para o céu de glória, e aquele que não estiver irá para o inferno. Esta é a verdade. Esta é a realidade. Então, queridos, a escolha é sua, é você quem escolhe. Porém, amanhã não diga, porém, quando for julgado, não diga que não houve quem lhe falasse esta verdade, que não teve quem lhe dissesse que seria desta forma, pois é desta forma. A palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus nos disse, quando enviou os seus discípulos, disse: aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Aquele que crê será livre, liberto da condenação eterna, mas aquele que não crê será condenado, já está condenado. Então, queridos, hoje é dia de você tomar esta decisão. Hoje é dia de você mudar este quadro na sua vida, pois saiba que a vinda de Jesus está próxima, pois os sinais estão se cumprindo. Não há mais tempo a perder. Os dias são dias difíceis, dias trabalhosos, pois a palavra mesma diz que quando não se esperar, o Filho do Homem virá. Tem muita gente que já não está mais esperando, já perdeu a esperança. Queridos, mas a esperança está acesa, está viva, e Jesus está voltando. Entregue o seu caminho a Jesus, reverta este quadro, deixa os caminhos do mundo e siga os caminhos de Cristo, pois Ele morreu na cruz, foi por mim e por você, mas é preciso que eu queira, que eu creia, que eu aceite, para que eu possa assim também entrar pela porta da graça, que ainda está aberta. Ainda há oportunidade, queridos, mas assim como a arca de Noé foi fechada, a arca da graça de Jesus será fechada também. Corra,
Ainda há tempo, o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo não é amanhã. Entregue a sua vida para Jesus e também desfrutará das maravilhas que Ele tem preparado no céu de glórias. Pois Ele mesmo disse que foi preparar lugar para nós e um dia virá para nos buscar. Guarde esta palavra no seu coração, medite nesta palavra. Eu sei que muitos não querem ouvir esta palavra, querem ouvir autoajuda, dizendo que você vai enricar, que você vai prosperar financeiramente. Você pode sim prosperar financeiramente, Deus pode te abençoar sim. Mas a palavra de Deus nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde esta palavra no teu coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.